A gente recebe aqui nos nossos estúdios o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Tudo bem, governador? Bom dia. Obrigado aí pela sua presença aqui conosco. Que honra. Bom dia, Renan. A honra é minha. Bom dia, Pedro. Uma alegria estar aqui com vocês. Fez boa viagem? A primeira pergunta é essa, né? Boa. Porque eu sei que o senhor já veio direto do aeroporto para cá. Super tranquilo. Como fala o pessoal, céu de brigadeiro. Ah, céu de brigadeiro. Mas quando tem céu de brigadeiro, a gente sabe que tem o calorão também, viu? Verdade. Governador, aproveitando aqui a sua presença conosco, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor, para a gente começar esse bate-papo, Luísa Martins também ali está nos nossos estúdios em Brasília, é a respeito da popularidade, né, do presidente Lula, que vem caindo. A pesquisa Datafolha apontou que caiu para 24% só a aprovação desse novo mandato, né, do presidente, né, novo mandato do presidente. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor avalia esse momento da popularidade do presidente Lula? É o que é, inclusive o próprio presidente reconheceu isso, né, até porque a gente vive um momento macroeconômico complicado no Brasil. A partir do momento que você tem juros altos, inflação em alta, quem mais sente isso é a classe D e E, né? Sente no bolso, no dia a dia, das coisas mais básicas. E tudo isso é fruto das escolhas econômicas feitas, né? Então, de fato, me parece, e as pesquisas estão aí para mostrar, que existe um mau humor, né, bastante forte aí em relação ao presidente, né? Tem que rever, no meu ponto de vista, a política econômica. Aproveitar aqui com a presença do Pedro Duran, passar a palavra para ele. A gente conversou bastante, governador, sobre a questão das queimadas, né? O trabalho e esforço do Estado do Mato Grosso do Sul foi coordenado com outros entes federativos, prefeituras, com o próprio governo federal. Mas eu acho que o que aconteceu no ano passado deixa um legado de aprendizagem para todo mundo, né? As cadeias de suprimento já estão sentindo no bolso o peso do impacto logístico das queimadas e também das mudanças climáticas. Como é que você pensa em trabalhar com o agro, você que tem justamente essa origem, para conscientizar sobre essas questões climáticas e ambientais daqui para frente e mudar essa cultura? É um processo, né, Pedro? Você tem toda a razão. É uma mudança de cultura. E também uma situação recorrente em alguns biomas e algumas regiões. Há quanto tempo a gente ouve falar dos incêndios na Califórnia? É um processo histórico, no Pantanal não é diferente. Aquela equação 30-30-30, né? Umidade relativa abaixo de 30, ventos acima de 30 km por hora, temperatura acima de 30 graus. Então a gente passou no ano passado e repetiu um pouco 2020, uma das maiores crises de seca e calor no bioma Pantanal. E o resultado são os incêndios. A gente tem que mudar a consciência, a cultura e nos prepararmos para isso, que é o que a gente vem fazendo, né? Com toda uma estrutura, e que não é só no período da seca, ela é permanente, né? A gente tem que passar a ter um combate e ação permanente dentro do Pantanal. Por exemplo, o manejo integrado de fogo controlado, é a melhor maneira de você combater fogo no bioma Pantanal. Isso é um aprendizado que envolveu mudança de legislação, conscientização, uma capacidade de mobilizar efetivo em curto prazo de tempo os brigadistas, equipamentos. O Estado não tinha equipamento apropriado, hoje tem 2 aviões, helicópteros, pistas de suporte. Pantanal são 12 milhões de hectares sem acesso por estrada. Então não manda o caminhão do corpo de bombeiro lá, é uma outra realidade. Usa-se a própria comunidade local para o primeiro enfrentamento, para o primeiro embate, e eles têm que estar treinados, capacitados, comunicação. Então uma série de ações que a gente vem trabalhando para poder fazer essa frente de combate aos incêndios e o principal, a prevenção. Mas você concorda com essa estratégia, por exemplo, que lá em Brasília se aventou na Câmara de endurecer a punição para aqueles que provocam queimadas ou inibir a compra de madeira de reflorestamento, por exemplo? Você apoia essas iniciativas? A gente tem que tomar cuidado com o tipo de iniciativa, né? E ser assertivo em relação à origem, porque se ela for criminosa, ok, né? Agora, você tem uma série de situações onde o início não é criminoso. E aí nós temos que tomar cuidado. Né? A gente tem que separar o joio do trigo nesse sentido e poder ser muito assertivo nessas punições. Eu acho que a impunidade ela é extremamente importante que não tenha, né, que a gente vá para cima de uma ação criminosa, mas a gente tem uma série de situações que passa longe de ser criminoso e a gente tem que tomar cuidado para não ser injusto nesse sentido. Boa. Governador, a gente está com a Luísa Martins também, direto de Brasília, e tem uma pergunta para o senhor. Luísa,
Governador, bom dia, muito obrigada pela entrevista. Governador, o senhor chegou a representar os governadores nas audiências de conciliação sobre o marco temporal no STF. Esse texto que no final ficou ali construído após essas sessões de conciliação vai ser discutido hoje lá no gabinete do ministro Gilmar Mendes. Ele traz ali alguns pontos como a possibilidade de mineração em terras indígenas. Eu queria saber como o senhor viu esse texto final, se realmente esse texto pode solucionar esse conflito histórico envolvendo a demarcação de terras indígenas e em que medida é possível, então, conciliar essas agendas da preservação do Pantanal e o desenvolvimento do agro, por exemplo. Bom, vamos só separar as coisas, Luiz, e obrigado pela pergunta. E realmente foram N reuniões, eu participei de quase todas, né, representando os governadores, e produziu-se esse texto ao final que ele está longe de ser um consenso. Primeiro, louvar a iniciativa do ministro Gilmar em buscar, né, um diálogo difícil, um diálogo que busca uma legislação que equacione parte do problema fundiário indígena, diga-se de maneira muito objetiva, essa é uma questão fundiária, né, mas que tem uma dificuldade muito grande prática de chegar ao consenso no texto. Ele abarca a questão da mineração, mas outras discussões que estão postas numa mesa representativa tão heterogênea que tem que ser, senão você não contempla todos os interesses envolvidos dentro dessa mesa. Como eu estou representando os 27 governadores, também não há o consenso entre os governadores. Então é difícil, eu tenho que separar a minha posição pessoal da posição do meu voto, que ela é representando o conjunto dos governadores. E não há o consenso em relação a esse texto. Mas a gente tem avançado nas discussões para que a gente possa buscar, né, pelo menos uma referência. O Brasil ainda tem essa carência de não ter uma legislação clara em relação a questões fundiárias indígenas. Tanto é que se baseia muito no texto constitucional, que dá duas vertentes e é onde gera o conflito. E muitas vezes com decisões para um lado ou para o outro. E isso nós temos que equacionar. A questão da mineração é importante, ser regulamentada, é importante que a gente haja clareza em relação a essas ações. E aí, em relação ao Pantanal especificamente, a discussão entre meio ambiente e produção é algo que a gente vem inovando a cada ano que passa, desde a Lei do Pantanal ano passado, que nós conseguimos viabilizar com todos na mesa, produtores, ambientalistas, e agora nós temos que avançar. E por isso que esse ano a gente regulamentou o Fundo Pantanal e em março agora nós vamos lançar a aplicação do recurso do Fundo Pantanal. O governo do estado vai botar 40 milhões para pagar a preservação de ativos ambientais por parte de quem o detém. Então é uma inovação que a gente vem avançando para garantir a preservação dos 84% do bioma que ainda são preservados, e isso é fundamental. Isso que eu aproveito, o gancho da sua resposta, governador, para a gente entender como se mantém, a preservação ambiental e desta mesma maneira, se caminha assim, de uma forma integrada, de que maneira a gente consegue manter também a evolução, digamos, o desenvolvimento econômico, preservando o bioma, preservando todas as questões ambientais. Parece um pouco complexo, né? Parece, e ao longo da nossa história nós fomos criando um antagonismo entre desenvolvimento e preservação, principalmente no agro. E eu tenho tentado mostrar que esses dois grandes assuntos e temas e ações, elas não são antagonistas. Pelo contrário, a gente tem o uso do território brasileiro numa escala ainda pequena, diante da dimensão do nosso território, e a gente tem um grande ativo, e é assim que tem que ser encarado, no meu ponto de vista, o meio ambiente, como um grande ativo. E como ativo ele tem um valor. E a gente tem buscado monetizar esse ativo para que haja de fato uma preservação e um interesse de alguns setores nessa preservação, ao mesmo tempo que o agro ele tem crescido. E te dou um exemplo no nosso estado. Nos últimos 14 anos, nós aumentamos, mais do que triplicamos a área de grãos só em cima de área de pastagem degradada. Então, praticamente a totalidade das áreas remanescentes se mantiveram. Isso é uma ação que, do ponto de vista ambiental, é extremamente benéfica, porque você tem um balanço de carbono cada vez melhor nessa relação. Então a gente tem que manter a nossa biodiversidade, balanço de carbono. O agro brasileiro é dos poucos do mundo que consegue manter essa relação positiva, e água. São os três grandes vetores de meio ambiente que a gente tem que estar atento.
Falar um pouquinho de política, governador, porque são mais de 20 anos no PSDB, né? Você tem uma história longa no partido. E o PSDB está acabando, vai chegar ao fim, vai se fundir com outro partido, vai encontrar um outro caminho. E eu queria o teu diagnóstico, assim, sobre o que aconteceu com o PSDB. A direita e a esquerda estrangularam o centro? E qual é o caminho para que aqueles que se identificam com essa social-democracia de tantos nomes que o PSDB já teve, como Fernando Henrique, Franco Montoro, Mário Covas, qual é o caminho para essas pessoas, para esses políticos que têm essa crença? Essa é a pergunta mais difícil até agora, viu, Pedro? É a política. É a política. Tava indo tudo tranquilo, né? Muito bem, né? Governador, mas a gente tem que aproveitar que o senhor está aqui, não pode escapar, não. De fato, é uma mudança conceitual que o Brasil vem atravessando. A gente tem que lembrar que a gente está no meio de uma reforma política. A gente tinha forças políticas muito bem definidas e em menor número. Eu não consigo identificar 35 ideologias no país, ou no mundo inteiro, né, para ter 35 partidos. O partido virou sinônimo de um feudo, né, de alguns líderes e tudo mais, que realmente eu apoio a mudança dessa estrutura, a diminuição de partidos, que está acontecendo naturalmente. O PSDB é um partido histórico e não sei se está em extinção. Eu acho que os valores que o PSDB detém da social-democracia, que é o modo de você desenvolver uma sociedade, melhores salários, renda, crescimento, de uma maneira que vem através do desenvolvimento. Eu acho que essa é a essência. Mas vai fundir com outro partido? Claro que essa reforma política tem pressionado um partido que perdeu muito espaço no ambiente da polarização, da discussão, a pensar, né, e discutir com outros partidos algumas alternativas. Isso está posto? Não. O nosso presidente, Marconi Perillo, tem conduzido conversas junto com o diretório, né, com diferentes frentes. Eu acho que o essencial é a gente manter, né, os valores do PSDB que o fundaram, que fizeram as reformas no Brasil. A gente parou de discutir reforma no Brasil. Talvez o presidente Temer tenha avançado nas últimas, agora mais recentemente, mas eu não tenho visto no Congresso o pensamento sobre a reforma administrativa, a discussão da Previdência, ou está tudo bem? A gente tem que voltar a discutir grandes temas no Brasil, nessa agenda do Brasil, que ela é extremamente importante para todos nós. E a gente, dentro do PSDB, tem que manter esses valores e procurar a discussão com líderes partidários que tenham essa mesma sintonia. E isso está sendo feito. Se o PSDB vai buscar essa parceria ou não, é uma discussão que está por vir. Governador, antes de eu passar a palavra para a Luísa, aproveitando só esse gancho, isso faria o senhor mudar de rota também? Uma possível mudança, né, de rumo do PSDB? A gente não muda de valores de essência, né? Talvez, se essa discussão prosperar no âmbito do diretório do PSDB, a gente vai ter um novo formato partidário, né? Mas com a mesma intenção e valores daquelas da origem, e esse é o principal no meu ponto de vista. Boa. Luísa Martins tem mais uma pergunta para o senhor, governador. Vamos lá, governador, voltando então à pauta ambiental, que foi a que o senhor mais gostou. Em relação à COP30, há um planejamento por parte do governo Lula de lançar uma rota que ligue a Amazônia brasileira ao Pacífico, né? Com fins econômicos, obviamente. O senhor está participando de alguma maneira dessas discussões? Como que o senhor vê essa proposta? Enfim, queria um pouco da sua avaliação. Luiz, a gente tem acompanhado de perto a discussão das rotas, né, das 5 grandes rotas que ligam o Brasil a diferentes pontos da América do Sul. A ministra Simone Tebet tem liderado isso pessoalmente e feito um belíssimo trabalho nesse sentido. No Mato Grosso do Sul, nós temos a rota bioceânica, né, que liga o Oceano Atlântico, atravessando todo o estado, Paraguai, Argentina e Chile, ligando aos portos do norte do Chile. Chama Rota Bioceânica. Aliás, amanhã começa o seminário dos governadores que compõem essa rota dos 4 países. Vou receber lá em Campo Grande os 8 governadores dessa rota. E eu acho que é uma grande transformação para o Brasil e para a América do Sul. Primeiro, um eixo de integração muito forte, um eixo logístico extremamente importante. O Brasil sempre olhou para o Atlântico. Com todo o crescimento do centro-oeste, do norte, a gente passa a ter um olhar para o Pacífico. Isso incrementa turismo, intercâmbio de pessoas, cultura e comércio. O Pacífico está a 14 dias de navio a menos da China ou da Ásia do que o Atlântico. Isso é uma mudança considerável. A China está construindo ali o porto de Xangai, no Peru,
que faz uma diferença gigantesca para esse comércio da América do Sul, para a Ásia. Né? E nós estamos olhando ali o porto de Iquique, Antofagasta, no Chile, que através da rota você vai estabelecer uma relação comercial extremamente importante para esse crescimento de uma região do Brasil que nos últimos anos vem surpreendendo a todos. Então eu vejo com bons olhos, né? No caso específico que você levantou, Luísa, da Amazônia, tem que entender bem esses impactos, as estradas e tudo mais, mas é algo que eu vejo como salutar aí para o Brasil e para a América do Sul. É isso, conversamos com o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que gentilmente veio aqui até os estúdios da CNN Brasil. Muito obrigado, viu? Chegou rapidinho aqui em São Paulo, já veio para a CNN e a sequência da agenda aqui em São Paulo. O que teremos, hein? Para a gente já saber, né, Pedro? Isso. Se já vamos ter um furo, encontro com quem? O que a gente agenda não é política, viu, Pedro? Não é, não é? De trabalho. Olha, se saiu bem, hein? Você saiu bem. Não, agenda de trabalho em São Paulo, reuniões com empresas, muitos investidores no estado de Mato Grosso do Sul. Então é uma renda de trabalho normal. Quando ele sair do estúdio, Passei Pedro... pela Faria Lima. Isso, quando ele Passei sair... pela Faria Lima. Pedro, quando ele sair do estúdio, a gente conversa com ele lá fora. Isso, né? Aí ele conta o segredo. Governador, muitíssimo obrigado pela presença. Obrigado, uma ótima semana para o senhor. Obrigado, Renan. Obrigado, Pedro. Obrigado, Luísa. Muito obrigado pela acolhida aqui. Um grande abraço. Abraço.